Fala pessoal, esse vídeo aqui, cara, ele vai ser pra... Tem umas duas pessoas aí que estão pedindo pra mim, que eles estão com um pouco de dificuldade de, de identificar a questão dos topos e fundos. Então eu vou passar que quando eu tinha essa dificuldade também eu utilizava de duas formas, entendeu? Então eu vou passar essas duas formas aí ver qual que fica mais bacana pra vocês. Então o gráfico aqui de 1 minuto, tá? É de todas as médias que eu pude acompanhar no mercado, que elas têm uma boa desenvoltura com a tendência, é a média de 72 períodos. Eu deixo na aritmética mesmo, deixava ela na aritmética mesmo. Então eu operava quando o preço começava a trabalhar por cima ou por baixo dela. Então o preço está começando a trabalhar aqui por cima dela. 17. Aqui. O preço está trabalhando por cima. Apesar que isso aqui eu nem precisava muito. O preço começou a trabalhar por cima, eu procurava por gatilhos de compra. O preço começou a trabalhar por baixo. E o que eu falo? O que significa trabalhar por baixo? É o trabalho mesmo, ela se distanciar e voltar próximo, distanciar, distanciar. Então eu sei que está trabalhando numa tendência de baixa. Isso aqui é só para quem tem dificuldade em assimilar a questão dos fundos e topos. Você vê que quando a média está dentro do preço assim, ó, ele está um tanto consolidado. Mas quando o preço está trabalhando longe e volta aqui e dá gatilhos, beleza, você tem compras para fazer. Beleza? Voltou aqui, ó. Você pode procurar os gatilhos de compra após o mercado romper, desde que os gatilhos não rompam a média de 72 períodos, aritmética. Se quiser manter ela estável durante o gráfico, coloca o deslocamento de 1 e pronto. A outra forma que eu fui utilizar junto com nessa estratégia aqui, eu utilizava o estocástico lento. Tirava a média, não precisava dessa média aqui, ó, e utilizava ele da seguinte forma: procurava os pontos, e isso foi no começo, eu procurava os pontos que dava essa divergência, onde você tem aqui, ó, esse ponto, e aqui no gráfico a gente vê ele descendo, mas aqui no estocástico a gente vê ele subindo. Quando acontecia essa divergência, eu procurava os gatilhos de compra, a média estando assim, e ele estava sobrevendido, então eu buscava os gatilhos de compra para poder fazer a compra, pelo menos testar esse topo. Com o tempo mexendo com isso aqui, eu fiz uma regra de coloração, né? Só editei ela. Quem quiser editar, pode editar, ó, vai ficar visualmente bacana. Vocês vêm aqui, ó, clica com o botão direito no Candle, criar a regra de coloração. Aqui C. Aqui você não vai colocar C. Aqui você vai procurar o estocástico lento. Se não me engano, aqui no Profit ele está Slow Stochastic. Tá aqui, ó, Slow Stochastic. Ele vai ficar 14, a média de 3 mesmo, beleza? Você não vai alterar ele. Então se ele fechar, se Slow Stochastic fechar maior, ou seja, maior, aí eu vou colocar personalizado 80, veja, 80. Então significa que ele está sobrecomprado. Eu preciso pensar em vendas, eu vou colocar ele vermelho. Se o slow estocástico estiver maior que 80, vermelho. Insere a regra e aí você vem e modifica aqui para menor e aqui você coloca 20. E aqui se altera a cor para verde, que você vai pensar em compras. Insere a regra, cria, coloca aí, eu coloco CL underline estocástico 14, né, período dele, e salvo. No caso eu já tinha aqui, se dá o sim, e a regra vai ser essa aqui. Então o que significa? Significa que quando o estocástico, deixa eu colocar ali aqui na tela, quando o estocástico estiver sobrevendido, tá vendo? E eu sei que ele está numa tendência no momento para subida, eu vou pensar em fazer as compras, porque ele está sobrevendido.
Veja que aqui deu gatilho, mas no estocástico ainda não estava sobrevendido, mas deu gatilho. Então é um filtro para você perceber quando o mercado está chegando numa exaustão para aquela região. E ele só é exaustão por quê? Porque houve a quebra de estrutura. Então veja como que a média ela vai respeitar um pouquinho. Então sempre que ficar verdinho, se você for procurar por compras, estando a tendência no momento, né, a secundária aqui subindo, você percebe que o mercado ele vai te clarear aqui, ó, as ideias. Deixa eu até tirar o estocástico, que só significa que ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Você percebe que os vermelhos estão ficando, ou seja, os topos mais altos. Então você vai acompanhar os fundos. Ó, ficou verdinho, ficou verde antes desse fundo, ó, ficou verde antes desse fundo, ficou verde na mesma altura deste fundo, rompeu a linha. Você pode fazer sim com a expectativa de um topo mais baixo. Lembra que eu falo para vocês? A quebra da linha, ó, houve uma quebra da linha aqui, ó. Ele até rompeu. A de 72 períodos, essa média, gente, ela dá uma boa visão para quem tem dificuldade de acompanhar topos e fundos, tá? Então, normalmente o preço trabalhando por cima, estocástico ficou verde, você pode procurar pelos gatilhos de compra, né? Os gatilhos conforme eu explico. Então, ó, aqui teve um baita do engolfo. É um gatilho? É. Tava verdinho, ficou, engolfou. O preço veio, buscou o topo, rompeu. Ficou verdinho, ó o ponto de entrada. Buscou o topo? Buscou. Não ficou verdinho, não ficou verdinho. Você tem que entender, eu ensino como acompanhar topos e fundos. Então você tem que entender que esse aqui não pode ser rompido. Esse fundinho aqui não pode ser rompido, que é uma referência. Se ele romper esse aqui, o lugar certo para esperar gatilhos é aqui. Se ele der um gatilho aqui no meio, não entre, espere nessa região. Se ele der gatilho e for embora, não tem problema, vai ter outra oportunidade depois. Eu procuro passar os mais certeiros, né? Então aqui você já vai vendo que os topos e fundos vão sendo respeitados, ó. Verdinho, verdinho, verdinho. Chegou aqui, eu sei que deu isso aqui, mas ele não foi lá no topo testar, então ele não é referência ainda, o referência é esse. O referência é sempre quando o mercado chega a vir testar o topo. Se ele tivesse vindo testar o topo, pelo menos esse aqui era uma referência pra gente. Beleza? E aí ele vem e faz verdinho na mesma região, rompeu a média, expectativa de um topo mais baixo, não rompeu estrutura. Então ele vem testar possivelmente esse gatilho de cima. E aí ele começa a fazer o quê? Fundos, ó, as partes verdes mais baixas. Vem aqui, deixa um vermelhinho, gatilho. Deu gatilho 1, veio direto. Não dá gatilho. Quando ele dá gatilho vermelho de novo, ele dá por cima da média. Eu já não penso mais em fazer a venda. Ou seja, eu penso nessa compra aqui, ó. Rompeu o topo? Não, não rompeu o topo. Rompeu a média e veio dar gatilho aqui. Expectativa de um topo mais baixo. Não chegou a ficar sobrecomprado. Então ele não te deu esse filtro, né? De estar sobrecomprado, como está aqui, ó. Sobrecomprado, sobrecomprado, sobrecomprado. Beleza? Então era isso que eu tinha para passar. Essa estratégia é uma coisa bem simples. Entendeu? O mercado aqui, ó, entrou na tendência de baixo. Quando rompe aqui, ó, ele vai ficar dando os gatilhos vermelhinhos, ó. Ficou vermelhinho, cara. Deu gatilho, mercado volta e vem pro fundo. Aqui ele não chegou a ficar vermelhinho, ter muita força vendedora. Quando chega aqui, essa sobre compra de novo aqui, né? Pequeno espaço aqui já foi o suficiente para mostrar que, olha, o mercado está sobrecomprado, ele pode querer cair. Para quem opera os gatilhos, já viu os gatilhos acontecer para trás. Quem está esperando essas oportunidades assim, vai ter oportunidade? Vai ter oportunidade. O que precisa ser respeitado? Os filtros. Sempre os filtros. Se você que tinha uma linha de tendência, você tem que esperar ela romper, mas o mercado vai estar te avisando. Se você quis fazer esse trade aqui, ó, esse trade aqui, o mercado ele vem aqui, deu candle stop, tá vendo o candle stop? E entrou na região. Lembra que eu falo do candle invertido? Gatilho invertido, aí ele deu um gatilho invertido. Aqui ele não pode dar esse gatilho. Se ele dá esse gatilho aqui, aqui ele vai buscar no ponto mais alto. Só que esta volta, ela já foi uma volta que na aula passada eu expliquei, né? A gente veio buscar os 50% aqui. Então a partir dos 50% desse ponto aqui, aí você já pode esperar como a partir dele um gatilho, né? Eu vou mostrar o gráfico para trás aqui, não só de sexta-feira, para você ver
pegar aqui aleatório, qualquer pum, aqui ó. 28 de junho do ano passado. O preço começou a trabalhar por cima da média. Gatilho, rompeu um pouquinho, ó. Tá vendo? Gatilho, mas foi lá. Rompeu um pouquinho, gatilho, já fez um topo mais baixo. Então, a partir daqui, ó, região de vermelho aqui, ó, onde está sobre comprado. Ó. Então façam isso e façam um estudo. Passou para cima, eu vou pensar nas compras. Não esqueçam, gente, do price action junto. Eu vou pensar em compra. Mas eu sei que o mercado está rompendo um fundo de referência aqui. Então, só porque deu gatilho aqui, você tem que pensar, cara, é um gatilho que não tem um alvo. Por que não tem um alvo definido, vamos dizer assim, um alvo grande? Porque o alvo máximo desse danado aqui, por ele ter rompido o fundinho, aqui ó, tá querendo quebrar a estrutura, o alvo máximo vai ser ele próprio. Entendeu? Vai ser ele próprio. Você tá vendo que tá tendo já uma quebra de estrutura. Então, o price action junto com o estocástico lento ajuda. Sem o estocástico lento, você ficar, aliás, sem o price action, se utilizar só o estocástico lento, muitas vezes vai tomar stop. Se você for só utilizar, ficou vermelhinho aqui, vou entrar vendido, e você não está vendo que o mercado está quebrando, ó, está querendo quebrar aqui, ah, mas ficou vermelhinho. Não, ele já rompeu um topo aqui, cara. Espera ele romper isso aqui pelo menos, ó, ele não fez essa estrutura, então espera romper. Se ele romper aqui, você vende. Beleza? Sempre no zigue-zague. Não esqueçam disso, gente. Mas ele é muito bacana, tá? Isso aqui dá para tirar um dinheiro bom mesmo do mercado. Dinheiro bom. Tem vezes que ele vai ficar aqui, ó. Eu só utilizei, às vezes as pessoas utilizam 3, 4 médias, eu só utilizei essa média. 72 períodos e isso aqui. Houve um tempo que antes dessa média eu utilizava a de 200 períodos. Beleza? A de 200. Só que a de 200 ela tem uma força diferente, né? Então chega esses momentos que quebra a estrutura, a de 200 ainda não quebrou. A de 72 já aparecia para mim quebrando aqui, ó, porque ele quebrou uma estrutura, de 200 não aparecia. Então é isso daí. Para quem tem dificuldade, tá? Para quem não tem, e releva, nem assiste essa aula inteira aqui, beleza, gente? Então tá ok, um bom domingo para vocês aí. Valeu.